bom dia, família! Como vocês estão? Como passaram? Ai, gente, hoje eu vou meio assim, em speed motion, sabe? Porque já falei pra vocês que estão reclamando dos vídeos longos e eu não acho que eles são longos, mas tudo bem. Mas principalmente porque hoje a gente vai ter um episódio um pouco diferente, porque ele não será uma história, sempre tem uma história, mas não vai ser uma história clássica, ele não vai ser uma história autoral e ele vai ser biográfico de alguma forma, mas ele é uma memória. E por que vai ser uma memória? Então assim, não tem papelzinho nenhum aqui, não tem nenhuma programação, eu não escrevi, eu não quis escrever, porque eu quero contar pra vocês, tá? Do que ficou no meu coração. E por que tem isso? Vou explicar rapidamente. Porque estamos em outubro. E esta é a última sexta-feira de outubro. E outubro é outubro rosa. Então eu resolvi fazer uma história sobre outubro rosa, que ela é pouco convencional. Então se preparem, né? Eu não vou nem guiar vocês hoje na nossa preparação, porque não é uma super história. É um relato. É uma memória. Vai ser bom. Se preparem. Pode ter choro, pode não ter. Nunca saberemos. Mas é uma história sobre a Bia. E para contextualizar vocês, não vou contextualizar, depois eu contextualizo. A história começa assim. A Bia odiava o Outubro Rosa. A Bia odiava falar de câncer. E era porque a Bia não achava importante? Não, eu não acho que fosse isso. É porque eu acho que o câncer deixa umas marcas e tudo bem, algumas pessoas gostam de falar sobre elas e outras pessoas não gostam. E a Bia teve câncer. A Bia teve câncer de mama em 2014. E ela perdeu as duas mamas e teve que passou por uma operação de mais de 10 horas de mesa, passou por enxerto de pele, passou por ficar com um expansor, passou por ter nervo intercostal pinçado, passou por dores físicas inenarráveis, químio, rádio, ficar careca, engordar muito. Ela passou por tudo isso. E a Bia sobreviveu a tudo isso. Mas eu acho que o que ninguém fala é que não basta sobreviver ao câncer. Talvez por isso ela odiasse tanto falar de câncer e talvez por isso ela odiasse tanto o Outubro Rosa. E não se enganem, a Bia era uma pessoa muito generosa. Ela odiava o Outubro Rosa, mas ela era capaz de doar uma tarde toda dela de trabalho para uma mulher que precisasse falar sobre isso. Era a melhor ouvinte que existia. Mas eu acho que o câncer, ele te tira muito mais que o seio, ele te leva muito mais do que a pele e ele te deixa muito mais do que cicatrizes. E talvez seja isso que poucas pessoas falam, não basta sobreviver, você tem que reaprender a viver depois do câncer. E a Bia teve o câncer e eu sei que esse câncer levou muitos sonhos dela, muitos sonhos. Ela ficou menopausiada aos 35 anos, antes até. E isso já é levar muitos sonhos. Uma mulher jovem, né? Mas ele te instaura um medo, né? Porque você vê bem, você tem câncer. E você luta. E você passa por cirurgia, por mastectomia, por químio, por rádio. E aí um dia, seu mastro fala, acabou. Mas não acabou. Acabou, mas você tem que esperar 6 anos para estar curada. Eu tinha falado que não ia chorar, né? Não, eu tinha falado que ia ter choro, mas eu tinha me preparado para não chorar. 6 anos é muito tempo que você vive com a possibilidade da doença voltar. E por isso que eu acho que ninguém fala que não basta sobreviver ao câncer. Você tem que reaprender a viver. Porque você vai ter que reaprender a viver com medo. E a Bia tinha muito medo. E todos os anos, quando chegava, eu acho que era outubro mesmo, que chegava a época de refazer os exames dela,
era o caos, porque a Bia era caótica. Então, primeiro ela deprimia, e aí ela começava a aparecer no consultório com umas roupas que eu falava, amiga, volta pra casa, se troca. Mas você vê bem, são sintomas. A gente vive com medo. E, e ela só topava fazer os exames dela com Rivotril. E hoje, olhando, é na sutileza, né? É você aprender a viver com esse medo constante de tudo voltar, de começar tudo de novo. E apesar disso, e desse medo, e dessa dúvida constante no futuro, a Bia tinha um profundo amor à vida. Porque os 6 anos pós-câncer dela foram os 6 anos que a gente ficou muito amiga. E é isso, a Bia era intensa, sabe? E talvez o câncer te tire muitas coisas, mas ele te dê isso. Essa noção de que talvez a gente tenha que viver tudo ao mesmo tempo agora. E a gente vivia tudo ao mesmo tempo agora. Era muito, sabe? Tudo era avassalador. E que bom que era avassalador, né? E que bênção que era avassalador. E era isso que eu queria falar com vocês. Conheçam-se, sabe? A Bia conhecia profundamente o corpo dela. As 2 vezes que ela adoeceu, ela sabia que estava doente. Porque ela conhecia cada pedacinho do corpo dela. E independente se você teve ou se você não teve câncer, ame a vida, sabe? Seja intenso, seja avassaladora. Porque de verdade, amanhã pode não existir. Então essa historinha de hoje era para contar para vocês o que eu vejo poucas pessoas falando sobre câncer de mama. Era para falar que às vezes as pessoas não gostam de falar disso e tudo bem. Às vezes pessoas que passaram por câncer de mama odeiam o Outubro Rosa e tudo bem. Isso não invalida o Outubro Rosa. Isso é só uma permissão das pessoas gostarem ou não das coisas. A Bia odiava o Outubro Rosa com todas as forças dela. E eu consegui uma vez fazer com que ela falasse em vídeo sobre ela e sobre o câncer. E eu vou pôr aqui na nossa historinha depois. Mas o que me deu mais alegria de ver esse vídeo, eu não vou pôr a parte que ela falou sobre o câncer, tá? Eu vou pôr a parte que ela fala sobre ela, quem é a Bia pra Bia. E me deu uma alegria de escutar ela falar de novo. De ver que ela sabia que ela era grande. Que ela tinha muita noção do tamanho da coragem dela. Porque é preciso muita coragem para não desistir, gente. Às vezes a gente passa por coisas muito menores e pensa em parar. E um outro aspecto que eu queria trazer e que eu aprendi com a Bia é o seguinte. Às vezes as pessoas esperam que a gente passe por coisas muito difíceis e volte a ser quem a gente era. Essa era uma luta incessante da Bia. Que as pessoas falam assim, quando é que você vai voltar a ser o que você era antes? Nunca. Isso nunca vai acontecer. Porque eu nunca vou ter deixado de ter câncer. E não é só sobre câncer, assim. Eu não sou a mesma pessoa de antes da Bia morrer. E aí você fala assim, quando é que você vai voltar a ser? Eu não vou. E talvez a gente tenha que assumir que algumas cicatrizes, algumas coisas, alguns eventos nos marcam profundamente e mudam a gente. Mas isso não tem que ser ruim. A Bia virou outra pessoa depois do câncer, eu virei outra pessoa depois da Bia ir embora. Isso não é ruim. É só uma outra pessoa, que sou eu ainda, mas diferente. Então, para as pessoas próximas, às vezes vem essa cobrança, essa angústia, né? Quando é que você vai voltar a ser o que você era? Talvez você nunca volte. Talvez não seja esse o caminho. Talvez não seja voltar o propósito. Mas era isso, gente. Eu não quero mais chorar. Também não quero mais falar. Era só pra falar, pra marcar o Outubro Rosa e pra falar pra vocês, se cuidem.
se olhem. Quem cuida de quem cuida são mulheres. Então, mulheres, se cuidem. Façam seus exames, saibam do próprio corpo, tenham interesse em vocês mesmas, não se negligenciem e tenham compaixão com a sua história. Se você não voltou a ser o que você era, tá tudo bem, talvez você não tenha que voltar. Se você não consegue ver as coisas da mesma forma, tá tudo bem. As coisas mudaram mesmo, mudaram pra você. E as pessoas que te amam vão aprender a viver com isso. E Bi, que alegria que você odiava esse mês. Que alegria que você se respeitava ao ponto de odiar esse mês. Que alegria que você se respeitava ao ponto de não gostar de falar disso. E que alegria infinita que você sabia que era grande, que era corajosa e que era assim tão, tão especial. No vídeo que eu vou postar dela, ela tava doente de novo, só pra vocês saberem, tá? Porque a Bi esperou 6 anos pra estar curada. E no 6º ano, a gente descobriu que ela tava doente de novo. Mas tudo bem, não é pra ser triste. Porque vocês vão ver que a Bia não tava triste. Depois ficou, mas tudo bem também. A vida é assim, gente. Nem sempre ela é justa. E eu só posso ser grata porque os 6 anos que eu tive foram muito intensos. Passou. Vocês vão ver. Então, Bi, um beijo no coração. Meninas, se cuidem. Sejam intensas, sejam emocionadas. A vida é muito curta pra gente não ser. Tá bom? É isso, gente. Não vou falar nada. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, ajuda. E esse foi um episódio mais desabafo, mais emocional mesmo. Terão outros episódios sobre a Bia. Bia foi muito importante na minha vida e ainda é. E era só pra dizer: Outubro Rosa, a Bia odiava. Bia, quem é a Bia pra Bia? Quem é a Bia pra Bia? A Bia pra Bia é uma grande lutadora. Acho que tenho uma força de vida muito grande, uma força de viver muito grande. E a Bia pra Bia, eu acho que o símbolo disso é muita luta, muita felicidade e muito amor. Por tudo que eu faço, por tudo que eu tenho e pelas pessoas que estão comigo sempre.